Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Segundamos, dia 27 de setembro de 2021. Muito obrigado aí pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com outros colegas, pessoas do mercado financeiro que querem começar o dia bem informados, e também você pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Na sexta-feira aí tivemos um dia um pouco mais caótico em relação ao restante dos dias no mercado, principalmente com receios em relação à Evergrande, mas ao fim da semana fechamos ainda num cenário positivo, algo que não víamos aí nas últimas semanas, por conta aí de todos os desdobramentos aí que nós tivemos nos últimos dias e das incertezas aqui no Brasil e com relação ao índice Bovespa. Mas falando então da sexta-feira, do dia 24, nós tivemos aí com a prorrogação das incertezas em relação à Evergrande, as bolsas despencando, fechando em queda na sua maioria, porque mesmo em meio ao governo chinês injetando muitos recursos aí na última semana e na semana anterior nas instituições financeiras, no mercado financeiro, principalmente aí para evitar um colapso do sistema financeiro aí por conta aí do não pagamento de alguns dos credores da Evergrande, nós tivemos aí toda essa preocupação e deixando obviamente muitas incertezas para os investidores que acabaram aí correndo do risco aí na sexta-feira e aguardando o desdobramento aí no final de semana de alguns desses pontos. Ainda falando em China e todo o movimento aí que afetou o mercado na sexta-feira, a China declarou ilegais aí as transações de criptomoedas lá no país e também proibiu a mineração, forçando também queda aí das criptomoedas de forma geral. Já havíamos tido recentemente aí situações onde a China, o governo chinês, estava proibindo ali a questão da mineração de criptomoedas, e agora então com essa nova decisão também forçando grandemente aí a queda dos ativos na última sexta-feira. Olhando aí para o exterior, ainda nos Estados Unidos, ainda existe muita divergência em relação ao momento de fazer a redução de estímulos econômicos. Tivemos aí na sexta-feira novos pronunciamentos de membros do Federal Reserve, diretores, e membros aí do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos. Isso também continuou no sábado aí para algumas definições no restante dessa semana. Ainda olhando para a Europa, Europa ainda fechou com leve alta, mesmo em meio aí à queda de confiança aí dos consumidores e investidores lá na Alemanha. Por outro lado, aí, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que continua discursos aí nessa semana, aproveitou um discurso na semana passada, na sexta-feira, reforçando que mesmo a crise da Evergrande não deve impactar tão fortemente a Europa, o velho continente, isso dando um pouco mais de tranquilidade aí para os investidores. Por aqui, olhando para o Brasil, além de tudo que influenciou o mercado externamente, nós tivemos aí vindo acima da expectativa o indicador de IPCA 15, ou seja, a inflação aí dos primeiros 15 dias do mês de setembro, vindo acima então do que era a alta esperada. Tivemos também o relator da reforma do imposto de renda no Senado afirmando que a possibilidade de votar em 2021 a reforma do imposto de renda é muito pequena por conta do tempo e principalmente do recesso parlamentar. E também tivemos falas do presidente Jair Bolsonaro que foram depois desmentidas aí pela Embaixada Britânica no Brasil e acabaram movimentando o mercado na sexta-feira. Olhando para números de forma geral, nós tivemos o índice Bovespa aí caindo 0,69%, chegando aos 113.283 pontos. O dólar teve alta de 0,70%, chegando aos R$ 5,34.
por conta dessas incertezas. E olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, lateralizou negativamente, queda de 0,03% a 15.047 pontos, S&P 500 alta de 0,15 a 4.455 pontos, Dow Jones aí com alta de 0,10 a 34.798 pontos. Olhando aí para a Europa, que manteve ali as suas perspectivas de queda, o euro aí subiu 0,56% a R$ 6,26. Olhando aí para as bolsas, a Alemanha aí teve queda de 0,72 a 15.531 pontos. Na França aí tivemos queda de 0,95 a 6.638 pontos. E no Reino Unido aí a queda foi de 0,07%, uma lateralização negativa de 7.078 pontos. Olhando aí para a Ásia, a China caiu 0,21% a 14.357 pontos, ainda por conta das incertezas em relação à Evergrande. E no Japão, a alta foi de 2,06% a 30.248 pontos. Lembrando que no Japão havíamos tido feriado na quinta-feira, então não houve aí todo aquele ganho que as bolsas globais tiveram na quinta-feira, e isso aí repercutiu então no mercado na sexta-feira. Por isso essa alta fora do comum e fora dos padrões das demais bolsas aí no Japão, que aconteceu então na sexta-feira. Olhando para o cenário de cripto, que como falávamos ali, ele também despencou por conta das indefinições na China e essa proibição, tornando ilegal a mineração e também as operações de criptomoedas no país. O Bitcoin caiu 3,73%, enquanto o Ethereum caiu 5,46%. Olhando aí para petróleo futuro, que chega aí às máximas das últimas 10 semanas, tivemos aí o Brent fechando a $78,05, enquanto o WTI fechou a $73,98 o barril. Então, fortes altas também na última semana de petróleo, olhando aí para a retomada econômica e também aí olhando também para as perspectivas já da próxima reunião da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, mas obviamente aí o principal motivo é a retomada econômica nesse momento, e aguardamos os próximos passos, visto que hoje também temos uma perspectiva de nova alta aí para petróleo futuro. Olhando para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele caiu mais 4,72% na sexta-feira, chegando aos 17,75 pontos, normalizando após as fortes altas então da semana passada, onde ele chegou a subir mais de 20% em um único dia e chegou até a casa aí dos 25 pontos aproximadamente. E lembrando que quanto maior essa pontuação do índice do medo, do índice S&P 500 VIX, maior a volatilidade no mercado de renda variável nas ações. Menor a volatilidade, então menor o risco também. Essa perspectiva, então, retomando aí do índice S&P 500 VIX na sexta-feira. Olhando aí para metais futuro, o ouro futuro fechou a $1.749,70 a onça, alumínio futuro fechando a $2.926,25 a tonelada, e o ferro refinado ali se mantendo na casa dos $120, 120,10, perspectiva aí olhando aí para o final de setembro. Lembrando aí que nós tivemos bastante oscilação aí no mês de agosto e no mês de setembro também em relação ao preço do minério de ferro, que caiu bastante, perdendo aí boa parte das altas do ano nesses 2 meses, mas agora estabilizando e dando uma certa tranquilizada nesse mercado de commodities também. Olhando aí para o fechamento das ações do índice Ibovespa na sexta-feira, as principais altas ficaram por conta de Minerva, que é BIF3, subindo 4,56% a R$ 10,17. Prio 3, PetroRio, subindo 3,87 a R$ 21,99, também surfando um bom momento de alta de petróleo. JBS-S3 também subindo 3,72% a R$ 35,13. Pecar 3, que é pão de açúcar, subindo 3,07% a R$ 27,46. E BRF
S3 Brasil Foods subindo 2,67% a R$ 24,56 foram as principais altas do índice Ibovespa. Já as principais quedas ficaram por conta de Melios, que é Cash 3, que caiu 7,08% a R$ 6,95 num movimento de correção após altas consecutivas na semana passada. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, também caindo 3,58% a R$ 29,03 por conta aí das incertezas em relação à demanda de minério de forma geral. Amer 3, que é o novo ticker aí de lojas americanas, também caiu 3,54% a R$ 34,24. NTCO3 Natura também caindo 2,91% e fechando a cotação na sexta-feira a R$ 46,89. E TOTS 3 também caindo 2,88%, fechando a cotação em R$ 38. Essas foram as principais quedas no índice Ibovespa na última semana. Olhando aí para os indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Hoje nós temos aí, como sempre, a divulgação do Boletim Focus, com a perspectiva aí dos principais economistas das instituições financeiras, olhando aí para a visão de final de ano e dos próximos anos em relação à inflação, taxa de juros, câmbio e crescimento do PIB. Vale a pena ficar de olho, principalmente aí para ver se houve alguma mudança nessa perspectiva após a reunião do Copom, que subiu a taxa de juros aí na semana passada. Hoje também temos o indicador de empréstimos bancários, que também vale a pena ficar de olho, principalmente olhando para essa retomada econômica, né? E os empréstimos bancários mostram também a confiança, principalmente quando olhamos aí para o setor de empresas de indústria, que buscando novos créditos significa aí normalmente que haverá investimentos, mas existe uma tendência com a atual política monetária aí, aumentando a taxa de juros, de reduzir também essa perspectiva de empréstimos bancários. Então vale a pena ficar de olho nesse indicador no dia de hoje. Olhando para os indicadores a nível global, que vale a pena ficar de olho, hoje nós temos aí discurso de membros do Banco Central Europeu, como eu já falava lá atrás, principalmente a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, falando aí sobre política monetária na zona do euro, e vale a pena ficar de olho principalmente aí nas falas dela em relação à retomada econômica, redução de estímulos econômicos para os bancos centrais aí da Europa. Também hoje nós temos discurso aí do presidente do Federal Reserve de Chicago. Temos discurso de membros do FOMC, que é basicamente o Copom aqui do Brasil, mas lá nos Estados Unidos, né? E discurso de membros do BOE, do Bank of England, todos tratando especificamente aí de políticas monetárias e olhando aí para essa perspectiva de retomada econômica versus taxa de juros e estímulos econômicos. Então isso pode movimentar o mercado também. Vale a pena ficar de olho nesses indicadores e nesses discursos. Olhando um pouquinho para aquilo que acontece aí no dia de hoje, nos próximos dias, podendo impactar o cenário aí no âmbito político, né? A política que tem impactado bastante aí desde a volta do recesso parlamentar. Afeta bastante o mercado financeiro. Alguns especialistas, então, apontam as dificuldades do governo junto ao Congresso após as manifestações e falas do presidente Jair Bolsonaro lá no dia 7 de setembro, né? Mesmo com o recuo do presidente, ele dizendo que ele se passou e que ele estava no calor das emoções, os especialistas políticos dizem que as feridas não foram estancadas e o governo tem aí bastante dificuldade em dar andamento às suas propostas, principalmente dentro aí do legislativo, após aquelas falas, após os movimentos do dia 7 de setembro. Se lembrarmos lá atrás, principalmente ali, quando o presidente Jair Bolsonaro se colocou aí contra o STF, naquele momento ali, nos dias que antecederam e no dia 7 de setembro, diversos parlamentares ali se mostravam contrários, inclusive tentando persuadir o presidente Jair Bolsonaro a não agir daquela forma, e o fato de ele ter batido o pé com as manifestações e com os seus discursos naquele dia trouxe toda essa incerteza em relação a esses líderes
partidários e também líderes dentro do governo, que acabou aí enfraquecendo então a relação do executivo com o legislativo e um relacionamento aí com o judiciário que já era problemático, continua trazendo então maiores dificuldades para o atual presidente Jair Bolsonaro. Ainda olhando aí para perspectivas políticas, né, já falávamos há alguns dias aqui, o PSL e o DEM, né, planejam aí se unirem, né, uma fusão dos dois partidos que divide aí alguns estados como é o caso do Rio de Janeiro aí, com diversos parlamentares dessas duas legendas aí aproveitando e se lançando para outros partidos, mas em outros estados aí se fortalecendo ainda mais essa nova fusão, né, esse novo partido que deve ser criado, um super partido, assim como está sendo chamado, trazendo também lideranças de outros partidos, né? Uma das situações ali, o novo partido que surgiria através dessa fusão do PSL e do DEM, tenta trazer aí o Geraldo Alckmin, né, ex-candidato à presidência, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo também, para que ele também tenha força dentro do estado de São Paulo e traga outras lideranças. Esse super partido aí pode movimentar bastante aí o Congresso, então vale a pena ficar de olho nesse detalhe e nessa fusão do PSL e do DEM. Essa semana, aí, a princípio, no dia de hoje, o plenário deve votar aí, a reforma administrativa, né, trazendo pelo menos aquelas pautas principais que devem ser votadas e aí depois encaminhado para votação específica aí de cada uma dessas pautas. Podemos então ter uma evolução nesse sentido, já que a reforma do imposto de renda, assim como nós falávamos lá no início, ela a princípio fica travada aí nas mãos do relator da proposta no Senado. Então, quem sabe possamos ter andamento aí nos próximos dias da reforma administrativa. Vale a pena ficar de olho, principalmente porque a ideia da reforma administrativa é reduzir o custo da máquina pública e isso traria alguns desdobramentos positivos aí para o país e para o orçamento. Olhando agora para a política internacional, tivemos aí no final de semana as eleições na Alemanha, cerca de 40% da população aí poderia votar, compareceu às urnas. Ainda não existe uma decisão oficial, mas existe aí uma pesquisa boca de urna, né, como nós chamamos aqui no Brasil, que traz aí o partido aí que é opositor a Angela Merkel aí ganhando uma leve vantagem, tendo uma leve vantagem, e nos próximos dias, a princípio aí no dia de hoje, devemos ter aí a apuração oficial, mas entre hoje e os próximos dias devemos ter aí um início das negociações para ver quem será o sucessor de Angela Merkel. Olhando para a política global, ainda não se imagina que seja fácil essa coalizão, essa definição para definir quem será o sucessor de Angela Merkel, mas obviamente vale a pena ficar de olho, principalmente pelo peso que a Alemanha tem na Europa e na economia global como um todo. Já olhando para Estados Unidos, a política nos Estados Unidos essa semana aí se prepara para batalhas no Congresso, aí, principalmente o governo, né, Nancy Pelosi, que é a líder do governo, e o próprio presidente Joe Biden aí brigando muito para tentar aprovar os projetos de infraestrutura, que já falamos há bastante tempo sobre eles aqui, e também tentando aprovar o aumento da dívida pública, né? Lembrando, falamos já na sexta-feira e outros dias da semana passada que o governo norte-americano tem tentado melhorar o orçamento e permitir aí que a dívida pública seja ampliada, senão existe o risco de shutdown, né? Shutdown basicamente é paralisação da máquina pública por falta de dinheiro no orçamento para pagar as contas. Então vale a pena também ficar de olho aí nesses desdobramentos da política internacional que acontecem hoje e durante essa semana. Olhando um pouquinho para a economia, após aí a definição na última semana, principalmente ali de algumas taxas de juros, né, foram mais de 10 países, Japão, vários países da Europa e principalmente olhando aí para Estados Unidos, né, que falaram muito aí sobre a redução de estímulos na super quarta-feira e aumento de taxa de juros. Agora alguns especialistas nessa semana reforçam que os bancos centrais mundiais já deram o primeiro passo, apesar de bem conservador, principalmente aí tomando um cuidado em relação à retomada econômica pós-pandemia.
mas deram o primeiro passo para a normalização da taxa de juros e fim dos estímulos econômicos. Não necessariamente o fim tão rápido, mas a redução gradativa, né? Onde já tivemos na semana passada, principalmente o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, Banco Central norte-americano, o presidente, reforçou que na reunião de outubro deve ser definido sobre a retomada, ainda preservando a questão aí de olhar aí os indicadores e aí sim definir se os estímulos começam a ser reduzidos já em novembro, como a maioria dos dirigentes do Fed também planejam. Olhando para a crise hídrica, né, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, mantém então para o mês de outubro a bandeira vermelha 2, que traz um custo maior para a energia, para a população, e isso automaticamente mexe com a inflação, lembrando que a inflação também nos últimos meses foi fortemente impactada pelo custo da energia elétrica, e na sexta-feira tivemos aí a divulgação do IPCA 15, né? Então podendo aí a divulgação do IPCA no início do mês de outubro também ser impactada por esses detalhes aí, que é a bandeira vermelha 2 para a energia elétrica. Então uma perspectiva ainda de altas para outubro e novembro aí em relação à inflação, pressionado por esse e outros indicadores. Olhando aí para Europa e China, eles também têm sofrido bastante aí com o preço da energia. Nos Estados Unidos também existe um preço maior da energia, que tem causado certa dificuldade, uma certa crise hídrica também, mas lá muito mais por conta do preço, do custo aí de produção, mas também preocupando bastante, principalmente Europa e China, onde na Europa aí foi um aumento aí de mais de 100% no custo da energia, e na China ele chega próximo aí de 300% de aumento. Então também aí podendo ter dificuldades nesse sentido a nível global, e essa crise hídrica global aí tem a perspectiva aí de durar todo o ano de 2022 e talvez início de 2023, então vale a pena ficar de olho nessa situação também. Olhando um pouquinho para a questão de economia, pesquisa do Banco Central Brasileiro mostra que as cooperativas de crédito ganharam muito espaço aí no meio à pandemia, chegando aí agora a obter 11% aí do mercado financeiro, mercado de crédito do país. Se fosse unir todas as cooperativas de crédito como um único conglomerado, ela seria a sexta maior instituição financeira do país, logo atrás do Santander, então mostrando também essa força, essa mudança, mas ainda o próprio estudo do Banco Central Brasileiro mostra que as cooperativas de crédito não são a única ou a principal instituição financeira desses consumidores que buscam crédito mais barato aí através das cooperativas, mas óbvio um cenário que vale a pena ficar de olho, principalmente por conta das altas em relação aí à participação de mercado nos últimos anos. E as falas de diretores do Federal Reserve lá, né, na sexta-feira e principalmente no sábado, deixam ainda mais claro aí o apoio aí de vários dirigentes do Fed em relação à redução dos estímulos econômicos começar já no mês de novembro. Temos ainda alguns discursos aí no dia de hoje e no restante dessa semana, então vale a pena ficar de olho por conta dessa perspectiva de redução dos estímulos econômicos, que pode impactar os mercados de forma geral. Agora falando um pouquinho aí de cenário corporativo e aquilo que pode movimentar o mercado financeiro também. Após diversos atrasos e remarcação, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, marcou finalmente aí o leilão do 5G no Brasil. A data agora é o dia 4 de novembro, onde deve ser definido aí quem ganha então principal fatia do 5G aqui no Brasil, para que tenhamos também uma evolução nesse sentido, e isso pode impactar bastante o mercado. Lembrando aí que a telecomunicação, as empresas de telecomunicações no Brasil representam cerca de 4% aí, do crescimento do PIB do país. Montadoras aí ficam de olho e sofrem com a falta de insumos, né, principalmente os semicondutores e os chips, que a gente já fala há bastante tempo aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Com isso, o preço de carros usados aí subiu mais de 20% aí no ano,
e disparam as vendas também. E a notícia do final de semana é que a Volkswagen de Taubaté deve colocar aí 800 funcionários em férias coletivas, né, por tempo indeterminado, devido à falta de insumos de semicondutores aí para a produção de novos veículos, o que impacta ainda mais esse movimento aí da economia. A gente já falou inclusive aqui que as locadoras de veículo estão indo atrás de veículos seminovos devido à falta de veículos novos no mercado. Apesar de certa estabilidade nos preços da celulose, né, a perspectiva é que 2022 deve representar um grande desafio para o setor. Várias empresas novas, principalmente na China, têm pressionado para baixar o preço da celulose e isso pode impactar aí grandes empresas aqui no Brasil também, por conta aí de um movimento aí de redução no preço final da celulose. Lembrando, tivemos fortes altas aí no ano passado, né, principalmente com as altas do e-commerce e muita gente precisando de embalagens de forma geral, e a celulose ampliando cada vez mais as empresas de celulose e a sua participação e a sua rentabilidade, mas podemos ter um ano de 2022 mais desafiador. Lembrando, isso não é recomendação de compra, apenas trazendo notícias que podem aí impactar o mercado. A Hapvida comprou, então finalizou, estava uma briga aí quem ficaria ali com a HB Saúde, a empresa de saúde aí do interior paulista, e a Hapvida então anunciou a compra aí no final de semana por cerca de 650 milhões de reais. A HB Saúde agora fazendo parte da Hapvida, esse setor de saúde, de medicina como um todo, crescendo cada vez mais aqui e gerando oportunidades para o investidor brasileiro. Especialistas veem aí novas oportunidades no varejo também após as fortes quedas de empresas aí como Magazine Luiza, Via Varejo, entre outras empresas aí do varejo que tiveram fortes quedas nas últimas semanas e agora teriam uma oportunidade aí de compra num preço mais baixo para que ela lá na frente aí, né, olhando para médio e longo prazo aí tivesse o retorno sobre essas ações. E nos Estados Unidos as empresas aí tiveram forte crescimento, principalmente aí os indicadores do S&P 500 e outros lá nos Estados Unidos, mas cresceram muito no ano de 2021 e as empresas agora ampliam aí o seu pagamento de dividendos e muitas empresas também no processo de recompra de ações após essas altas, isso também movimentando o mercado, visto que com as empresas fazendo essa recompra aí é um indicativo de que o preço dessas ações também pode subir nos próximos dias, próximas semanas ou próximos meses, né? Agora já são 6h17 da manhã. Vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós já temos desde as 5h30 da manhã as bolsas asiáticas fechadas. Na China, com toda essa expectativa em relação aí aos desdobramentos da Evergrande e também com as mudanças aí e o governo chinês aí mexendo agora com a questão dos criptoativos, né? Uma expectativa muito grande para o mercado chinês, que fechou em queda de 0,09% a 14.344 pontos. Ainda olhando na Ásia, a bolsa Nikkei no Japão fechou aí com uma queda também de 0,03, as duas com lateralização negativa, né? Nikkei fechando então a 30.240 pontos. Olhando aí para os demais mercados, principalmente a Europa e o pré-market dos Estados Unidos, apesar aí de uma pequena oscilação aí desde as primeiras horas da manhã, a perspectiva é de alta tanto nas bolsas europeias quanto as bolsas norte-americanas. Na Europa nós temos aí o DAX na Alemanha subindo quase 1%, recuperando aí boa parte das altas que nós tivemos, das quedas que nós tivemos na sexta-feira. O CAC na França sobe 0,70 nesse momento. E no Reino Unido a alta é de 0,40 e nesse momento 6h19 da manhã. Pré-market dos Estados Unidos também nessa perspectiva de alta, com Dow Jones subindo 0,5%, S&P 500 subindo 0,40 e Nasdaq subindo 0,10, são os números aí nesse momento.
Ibovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, se recuperando um pouco aí da queda da sexta-feira, mas lembrando, o mercado é soberano, então qualquer uma das notícias aí que nós falamos que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, ou outros desdobramentos, podem trazer aí também uma reviravolta para o mercado e termos uma perspectiva completamente diferente. De qualquer forma, muito obrigado pela sua companhia. Você aí que nos assiste ao vivo ou gravado posteriormente, não esquece então, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Uma ótima semana para você, bons negócios e nos vemos amanhã novamente a partir das 5h50. Tchau, tchau!